Oiê, bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, a voz por trás desse podcast, videocast. E toda semana a gente tem um episódio novo aqui sobre comunicação, assessoria de imprensa, branding, tudo aquilo que pode ser pauta na imprensa. Esse podcast, ele surgiu em 2022. Esse ano a gente vai completar aí, sou jornalista, vamos fazer os cálculos, mas 4 anos, temos mais de 120 episódios. E eu fiz uma surpresinha para vocês que acompanham aqui o podcast. A gente tem vários episódios incríveis que a gente acabou, às vezes, não divulgando tanto o assunto, mas que são super atuais. Como eu vou fazer uma pausa e vou pregar aquilo que eu falo aqui, né? Porque já que eu falo, eu tenho que aplicar na prática. Eu vou fazer uma pausa de férias no mês de julho. Quem me acompanha sabe que eu sou mãe de 2, vou viajar com eles. Mês de julho é um mês bem intenso pra mim. Então eu vou dar uma pausa nos episódios, nas gravações. E ao invés de deixar vocês sem episódio novo toda quarta-feira, eu fiz algo diferente aqui, que eu já vi algumas podcasters fazendo, tá? Porque nada se cria, tudo se copia, né, gente? Brincadeiras à parte. Mas assim, tem episódios que são muito incríveis. Eu fiz uma curadoria desses temas e vou trazer aqui, até às vezes com outro título, outro embasamento pra vocês terem uma ideia. E quem não ouviu ainda vai ter essa oportunidade. Quem ouviu pode ouvir de novo. Vai ser uma temporada com 4 episódios, então, de férias. E no dia 29 de julho a gente tá de volta aqui com episódios novos, novas entrevistas. Mas aproveita para dar o play, que eu tenho certeza que você vai gostar desse tema. E depois comenta aqui comigo o que você achou. Eu te vejo novamente com episódios incríveis e exclusivos no dia 29 de julho. Até lá! Bem-vindo ao Pode Ser Pauta, esse podcast que quer tentar sempre trazer a comunicação, a assessoria de imprensa, boas práticas, para você entender o que pode ser pauta na imprensa. Eu sou Cris Moraes, jornalista, assessora de imprensa, CEO da CM Comunicação Corporativa, que faz esse podcast e traz sempre aqui convidados toda quarta-feira às 7 horas para falar sobre boas práticas de comunicação e como a gente faz para colocar uma pauta realmente na imprensa. Eu estou sempre de olho nas redes sociais para acompanhar pautas de imprensa e jornalistas. Eu trago alguns aqui convidados. E essa semana eu vi um post muito intrigante no LinkedIn e eu resolvi abordar a jornalista e ela é a nossa convidada do Pode Ser Pauta essa semana. Eu trago aqui Jaiane Rodrigues, repórter de economia do Estadão, e ela tem aí uma grande bagagem de comunicação, ela é cearense, né? Ela traz muitas histórias, fez cobertura de guerra, tem uma grande experiência em áudio. Eu tô até um pouco nervosa aqui para falar com ela, porque ela entende muito de podcast. Jaiane Rodrigues, muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Muito obrigada, eu tô muito feliz pelo convite, de verdade. E ansiosa aí pelo que a gente vai conversar hoje. Pois é, eu falei, olha, surgiu de um post ali do LinkedIn, que eu não sei se a gente até pode começar. Antes eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da tua história. A ideia aqui é que os assessores de imprensa, quem trabalha com comunicação, entenda e conheça um pouco dos jornalistas, que às vezes a gente não tem oportunidade, Sim. né, Jaiane, de conversar. A gente mesmo ainda não se conhecia, né? Sim, o tempo é curto, né, dos dois lados do balcão. Bom, eu sou cearense, como você disse, né, eu sou formada há quase 5 anos, eu estudei na Universidade do Estado da Bahia, tenho muito orgulho do lugar de onde eu vi, de onde eu estudei, né, acho que esse é o meu diferencial, inclusive, né, esse repertório mais amplo de regiões, de sotaques que eu criei ao longo desses anos, então sou muito grata pela minha formação. E é isso, sim, hoje eu tô como repórter, né, de economia no Estadão, procurando boas histórias de negócios, do mundo do trabalho, tendências do mundo corporativo. Trabalhei muitos anos com áudio, não me desliguei, né, porque em paralelo ali nos meus projetos pessoais eu tento tocar você projetos ainda tem um podcast de áudio. lá? Ainda não, mas vez ou outra eu faço algum projeto pessoal na área de áudio, né, trabalhos narrativos, enfim, podcasts narrativos. Então é isso, assim, resumidamente, acho que ao longo da conversa a gente vai falando um pouquinho da minha trajetória. Você fez trainee do Estadão também, né? Fiz, foi no meio da pandemia. O meu trainee foi o primeiro que foi online. Então, assim, acho que foi até uma oportunidade de ter pessoas de várias regiões do país, que talvez fosse presencial, né, essas pessoas não teriam a oportunidade. Foi o primeiro virtual do Estadão. E logo quando eu formei, eu fui chamada pelo jornal, me mudei para São Paulo, me casei aqui, conheci meu atual marido aqui, desde então vivo em São Paulo, enfim, meus trabalhos são aqui, minha vida é aqui, né, hoje. Então, assim, resumidamente, essa é a minha história no jornalismo, né, desde então. Uhum. Mas é isso, assim, o jornalismo, acho que me abriu muitas portas, né, muitas possibilidades. A comunicação como um todo, né, Uhum. Tem muitas possibilidades. E o jornalismo na redação também me faz conhecer pessoas, histórias,
assessores que se tornam amigos também. Minhas grandes amizades vieram do jornalismo, inclusive. Quanto tempo você está em economia? Em economia, 1 ano, vou completar 1 ano em economia. Antes eu estava em carreiras. Quando eu passei no trainee, quando eu fui chamada... tentei falar com você algumas vezes em carreira, quando a gente fez um evento de diversidade, uma cliente nossa, acho que eu cheguei a chamar você para o evento, mas a gente não se conheceu. Isso, antes de economia, eu trabalhava em carreiras. Eu fiquei, acho que 2 anos em carreiras, 2 anos. E carreiras foi uma escola para mim, porque foi lá que eu consegui, de fato, criar vínculos com as minhas fontes, entender, sabe, me dedicar de fato, focar em uma área e conseguir me dedicar. Porque antes eu tinha feito cobertura de judiciário no jornal, tinha trabalhado como plantonista da madrugada, acho que por 6 meses, eu tinha passado pela homepage do jornal, então assim, eu tinha feito muita coisa, o que é bom, principalmente nos dias de hoje, né, você entender de um pouco com tudo, né, mas assim, realmente carreiras assim... Não só profissionalmente falando, mas como pessoa, sabe? Assim, individualmente falando assim, da minha carreira. Eu acho que é como se tivesse feito assim, ó, bum, na minha cabeça, de como eu entendia a minha carreira, não só das outras pessoas com quem eu conversava, mas a minha também. E eu acho que no jornalismo, às vezes, a gente não tem, no mercado do jornalismo, a gente não tem esse entendimento, né, da nossa carreira. Às vezes a gente entra na faculdade, jornalismo missão, jornalismo por amor, quase, né, virou um meme agora, né, jornalismo por amor, mas eu acho que esse entendimento da carreira, de quem você é, de como é que você pode fazer para navegar nessas áreas da comunicação, que são muitas. Você tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C, então assim, ter trabalhado esses 2 anos em carreiras, assim, mudou completamente a minha formação mesmo, como jornalista, como profissional. Então, assim, hoje, com certeza, eu tenho outra bagagem, eu me amadureci muito. Quem trabalha em carreira, eu lembro que, assim, a Você S.A., Exame, era uma grande escola para isso, assim, eu conheço muitas pessoas, inclusive teve um exemplo aqui que eu já entrevistei, o Lucas, que tá na Ambev, na comunicação da Ambev, ele fez muitas capas de carreira, ele começou estagiário, e a carreira amplia muito, porque você consegue olhar para o negócio, consegue, né, falar com muitas fontes que te dão essa bagagem, né, headhunters, né, muitas pessoas... Das minhas amigas, eu visito o LinkedIn de todas, né? Elas falam, Jane, olha meu perfil pra ver se tá tudo bem. Aí eu vou lá, amiga, muda tudo isso, pelo amor de Deus. Tá precisando de um cursinho. Assim, muito entre aspas, informal, gente, informal, por favor, das amigas. Mas assim, mudou completamente a forma como... E até pra conversar hoje, na editoria de economia. Isso me deu um background, sabe, assim, diferenciado mesmo, pra conversar com pessoas que estão no alto escalão ou não. É outra visão, assim como você mesmo falou agora. Legal. Bom, se você chegou aqui agora nesse episódio, quero te falar que o Pode Ser Pauta hoje traz uma entrevistada, a Jaiane Rodrigues, que é repórter de economia do Estadão. E ela foi convidada depois de um post bastante polêmico, mais de 500 comentários no LinkedIn, sobre uma situação que ela viveu como jornalista. Jaiane, queria falar contigo sobre isso. Como foi essa experiência de você fazer uma matéria? Eu vi que você já tinha feito várias matérias sobre o segmento de luxo. Sim. E você fez uma matéria sobre uma rede de academias, alto luxo, né? E aí, a postagem gerou um certo rebuliço no Instagram, vamos dizer assim. Total. Eu fiz uma matéria com recorte de economia, né? Acho que muita gente confundiu depois que foi publicado. Não era uma matéria de luxo, lifestyle, né? De certa forma, sim, né? Eu acho que ali tem um flerte com o comportamento. Tem um flerte economia, ali. comportamento, Isso, né? Exatamente. Assim, você tem um flertezinho ali. Mas o recorte negócios de luxo, são negócios de luxo, né? Então, assim, como é que eu vou pautar uma matéria a partir disso? Negócio, falar sobre negócio, ponto de vista econômico, se isso vai para frente, como é que está o contexto econômico, né, no Brasil a respeito desse segmento, desse setor. Então, o foco era esse, era essa a proposta. Então, eu fiz essa matéria falando sobre uma nova unidade de uma academia de luxo que inaugurou aqui em São Paulo. Ali do Ibirapuera, né? Isso, bem pertinho do Ibirapuera, naquela região. Tá. E a gente produziu a reportagem em texto e o vídeo também que a gente costuma produzir quando cabe. Mas, assim, nem sempre sai um vídeo, mas nesse momento a gente falou, olha, acho que fica legal. Você levou alguém para gravar junto? Sim, você levou a equipe de vídeos do jornal, foi um filmmaker, enfim, do jornal com a gente, o Bruno. E aí, quando a gente publicou o vídeo, já tinha publicado a reportagem, acho que há um dia, o vídeo viralizou.
Que bom que viralizou, mas assim, alguns comentários... Não da melhor forma, vamos dizer assim. Não da melhor forma mesmo, assim. Claro que tinham comentários criticando, como sempre, o jornalismo. Isso faz parte, sempre tem comentários sobre isso. Por isso que a gente precisa muito de letramento midiático nas escolas, enfim, não só na universidade, nas escolas, né, começando por aí. Porque muita gente desconhece como funciona a prática jornalística, né? Sim. E aí eu me deparei, não com esses comentários, né, desse tipo, mas com comentários gordofóbicos, xenofóbicos, de pessoas argumentando de que eu não podia ter feito aquela matéria porque eu não tinha um corpo magro, de pessoas deduzindo que eu não tinha intimidade com aquele ambiente da academia, né, de exercícios físicos. Saúde, life, fitness. Exatamente. E aquilo me causou, assim, um desconforto. Eu falei, não é possível, porque eu não sou a primeira, infelizmente, né? Não sou a primeira mulher jornalista a ser criticada em uma matéria, em uma reportagem, a partir da aparência, a partir do corpo. Muito infelizmente não sou a primeira. E muito infelizmente não serei a última. É a nossa sociedade. Mas ainda que seja uma realidade dos tempos que vivemos, eu pensei, não dá pra deixar passar. Eu acho que eu tenho Bateu, você falou, não dá. E não me causou tristeza, sabe? Assim, eu fiquei com raiva. Claro, até pra quando a gente tem raiva, a gente tem que conseguir organizar a nossa raiva. E a partir dali eu falei, bom, eu vou publicar um texto. Eu não publiquei um vídeo, porque eu pensei, eu posso me expor ainda mais nessa situação. Mas eu decidi publicar um texto no LinkedIn, uma rede de trabalho, que você entende que, bom, as pessoas talvez tenham um discurso um pouco mais moderado aqui, ou pelo menos tenham vergonha, né, de fazer comentários preconceituosos. E assim... Ali você teve bastante apoio, na verdade, muitos assessores, sim, eu vi, né? Muitos assessores, muitos mesmo. Então, foi isso, assim, eu decidi expor aquela situação e eu recebi muitas mensagens de outras mulheres jornalistas que também já passaram por isso. Então, assim, há mulheres que não correspondem ao padrão, ou simplesmente por ser mulher. Pode ser uma mulher padrão, dentro, né, do que a sociedade enxerga como padrão, que ela vai ser criticada pela aparência. Que ela vai ser, talvez seja criticada pelas pessoas considerarem o porquê de ela estar ali. Então, assim, ser mulher e jornalista, infelizmente ou felizmente, nós temos essa exposição, principalmente quando a gente publica um vídeo nas redes sociais, a coisa sai do controle, né, que foi o que aconteceu com o vídeo. Por isso que eu decidi realmente expor aquela situação. E eu falei, é mês da mulher, a gente tá falando de sororidade, de mulher, de luta da mulher, e daí você julga, porque na verdade, assim, o questionamento principal, os comentários eram que você, além de ser toda essa questão de fazer, né, uma gordofobia, literalmente, sim, mas assim, julgando que, porque você... talvez não tivesse uma rotina que a pessoa nem sabe, né? Sim. Qual a sua rotina de vida? Se você até me falou que você corre, né? Gente, eu corro há mais de 2 anos. E no meu texto, inclusive... Porque você fez uma parte do vídeo era numa esteira que você tava trabalhando, você foi como repórter para a matéria, né? Você não foi... Você não é influencer, né? Desculpa, mas jornalista não é influencer. E as pessoas falaram, ela devia ter testado equipamento. Por quê, gente? Eu tô em economia. A gente até gravou uns vídeos, né? Eu nem comentei isso, né, no texto nem nada. A gente tinha até uns vídeos, umas imagens de apoio que a gente fez de alguns equipamentos tecnológicos, né, da academia que a gente gravou. Mas não era a proposta do vídeo. Por isso nem entrou, assim, não era a proposta da matéria, né? Não fazia sentido. E no vídeo também, no texto que eu publiquei no LinkedIn, eu nem falei, eu corro há anos, eu também faço musculação. Você nem respondeu. Eu até respondi em um comentário que uma pessoa fez na postagem do LinkedIn. Porque no Instagram você disse que você nem tem acesso, que você soube pelo jornal. Soube por outras pessoas, isso. O jornal também, tive total apoio do jornal, dos meus editores, de outras chefias. Então, assim, a coisa realmente saiu do controle. E eu achava que não era aquele momento de me justificar. Eu faço exercício, entendo. Porque as pessoas não iam entender. Talvez achassem que eu tava até mentindo. Mas é a questão, e se eu não fizesse exercício? Por que minha reportagem não seria boa? Porque o que mudaria? Abordando, né? Eu acho que é isso que é difícil às vezes, as pessoas entenderem que você é uma repórter de economia. Você vai falar sobre o negócio. Você não precisa necessariamente fazer atividade física para fazer uma matéria sobre esse mercado, né? E ainda que eu fosse uma repórter de saúde, por que a reportagem seria, né, não teria respaldo? Gente, é isso, assim, acho que as pessoas reduziram, e até colegas de profissão, né? O jornalismo, né, a prática jornalística é uma coisa muito rasa. Gente, você precisa ter não só um bom texto, uma boa escrita, mas você precisa ter uma boa relação com fontes, uma ótima apuração, checagem. Você precisa saber entender ali, ter o que vai entrar,
o que não vai entrar, porque você não vai colocar tudo. É um recorte. A sua reportagem é um recorte. Então, assim, são muitas camadas que constroem uma boa reportagem e uma reportagem contextualizada. Então, assim, isso que me causou, assim, indignação, sabe? De como, assim, se tornar, e principalmente colegas de profissão, se tornar a prática jornalística uma coisa tão rasa. Que é óbvio, eu acho que se você tiver um repertório naquilo, você vai conseguir lidar com aquilo com maior, né, facilidade. Mas se você não tiver algum desses fatores, você não vai ter uma boa reportagem. Você precisa de muitas camadas para conseguir entregar uma boa reportagem e que o leitor, de fato, consiga se identificar, enfim, ler aquilo, entender, ter o contexto daquela situação que está sendo narrada, enfim. Aqui até o podcast surgiu muito dessa questão da minha inquietação, às vezes, do próprio assessor de imprensa, ele perceber qual é o trabalho do jornalista e o quanto ele precisa, às vezes, de uma pauta com mais informações, de mais fontes, Sim. personagens e tal, para ajudar o trabalho. Porque eu acho que a relação, né, entre assessor e jornalista, ela funciona muito bem quando cada um entende o seu espaço, o seu limite, né, e tem boas práticas. E aí, assim, eu queria te perguntar, assim, qual foi o teor ou o comentário que mais te incomodou? Eu sei que, assim, tem até no teu próprio post no LinkedIn, quem não viu, vai lá no LinkedIn da Jaiane, tá? E vê lá o post dela, mas assim, comentários, inclusive, de colegas minhas de profissão, assessoras de imprensa que resolveram te julgar. Sim, que foi... Continuando o assunto, mas é que assim, aqueles muito faca na bota, que eu não consigo aguentar esse tipo de comportamento. A pessoa não tem nem vergonha, né? Essa questão de comentar, assim, de julgar, de saber que a outra pessoa pode ler o comentário, né? E outras pessoas leem, eu ia ter vergonha, não, e como você se sente confortável, né? Em tirar um tempo da sua rotina. Porque, assim, criticar o trabalho, isso acontece. Críticas assim, existem, né? Existem. E, às vezes, alguns comentários, assim, a gente não entende, assim, exclui esse comentário, você não devia ter feito esse comentário. Às vezes é até bom para transparência do jornalismo. Você, às vezes, identifica algum erro em um texto, e a partir de um comentário que a gente nota, claro, isso não deve acontecer, mas pode acontecer. Não deve, mas acontece, infelizmente. Mas... eram colegas de profissão citando que eu não podia ter feito aquela reportagem porque eu não entendia do universo de musculação e que, por isso, não teria... Aquela não era uma boa reportagem. Ela queria escolher quem vai fazer a matéria. Ela queria fazer a matéria, por acaso, né? Eu não vou, assim, nem entrar, né, fazer, né, juízo de valor, mas, assim, eu acho que queria ter feito realmente a reportagem. Mas, enfim, ela não é a repórter, né? A repórter é você, né? Então, assim, eu fiquei... Por isso que, assim, eu fiquei tão indignada. Gente, como um colega de profissão... Fora os outros comentários xenofóbicos, falando do meu sotaque, que era irritante escutar um vídeo com o meu sotaque. Gente, o meu sotaque é a minha voz e vão ter que escutar. Então, assim, como é que você... Enquanto jornalista, seja assessora, repórter, não sei de que lado ela está, né? Enfim, qual é o segmento dentro da comunicação. Mas não faz sentido você, sabe, banalizar o jornalismo daquela forma. Uma reportagem não é apenas você ter repertório naquilo que você está pautando. Não é só isso, até porque, ainda que você não tenha intimidade com aquele tema, você vai ter que pesquisar, você vai ter que apurar. Uma vez apurado, você vai ter que checar aquelas informações que aquela fonte te passou. Você vai ter que ter um bom leque de fontes, boa relação com as fontes, boa relação, inclusive, com a assessoria, porque ela também vai te ajudar. Então, assim, não é só isso. Então, isso que me incomodou. Gente, como é qual é a percepção que hoje, enquanto profissionais, não digo nem quem não é profissional, né? Mas enquanto profissionais que nós estamos tendo do jornalismo, do que é uma reportagem, do que né, uma informação contextualizada. Então, isso me incomodou muito. Os outros comentários, enfim, o setor jurídico que vier vai analisar com mais detalhes e rigor, né? Mas, enfim, são comentários extremamente preconceituosos. E esses vindos de colegas de profissão são comentários rasos e, de certa forma, desatualizados, defasados. Ou não sei se é de uma pessoa que talvez tenha, né, tido uma formação na área do jornalismo e que há muito tempo não pratica, não sei. Mas é raso. E é feio você propagar... É chato você propagar isso em um país que não tem letramento midiático. Você só reforça estereótipos. Diz que é tudo culpa da imprensa, sempre é culpa da imprensa, né? Exatamente, assim. E piora uma relação, né, que já não é boa, que já não está saudável. Por isso, por favor, façam terapia. Acho que é a minha primeira dica.
para qualquer pessoa, seja que esteja na graduação, que já se formou, faça terapia. Eu, graças a Deus, faço, então tá ótimo. Lidei com isso. Sei que os comentários, né, são sobre as pessoas, não são sobre mim. Sobre os outros. Mas o que me pegou realmente é como me pegou isso. Como é que a gente tá enxergando a nossa profissão, né? Pra onde é que a gente vai desse jeito? Não existe. Não tem como, né? E se você chegou aqui no Pode Ser Pauta, aproveita. Se você gosta de uma fofoca, porque assim, a gente adora uma fofoca, né? Jornalista adora uma fofoca. Eu tive que trazer essa fofoca pra cá. Se você gosta de uma fofoca, aproveita aí pra ir lá conferir, pra compartilhar esse episódio, que a gente tá no canal do YouTube do Pode Ser Pauta, em todas as plataformas de áudio, principalmente lá no Spotify. E toda semana a gente tem uma entrevista, mas aproveita pra compartilhar, entender mais sobre isso, porque é um dos temas principais desse podcast. É trazer jornalistas para dar voz a eles, porque eu valorizo muito o trabalho do jornalista. Eu acho que é fundamental essa boa relação com assessores de imprensa e jornalistas, e também para dar voz para eles, porque eles acabam fazendo um trabalho, gente, eu digo assim, que não é fácil, tá aí toda hora apurando uma matéria, e atrás, eu já passei por sala de imprensa, e aí até essa minha pergunta era para falar um pouquinho para você, como é que foi a sua cobertura de guerra que você fez, né? Como é que foi essa experiência? Porque as pessoas não têm ideia o quanto é puxado para um jornalista fazer às vezes uma cobertura, né? Ver tanta desgraça, ter que escrever sobre isso. Sim. Na época, quando estourou a guerra na Ucrânia, eu era plantonista da madrugada. Então, assim, como plantonista da madrugada, na época... Tudo acontece primeiro lá, né? Isso, exatamente. Eu trabalhei no plantão de rádio. Nossa, mais caótico ainda. Eu acho que quem passa por rádio tá pronto pra tudo. Mas eu nunca mais quis trabalhar. Agora eu tô com podcast, eu gosto, mas assim, era noticiário de hora em hora. Não, e eu entrava às 5 da manhã e tinha que falar sobre um ônibus que caiu na Tailândia, umas coisas assim. É muito puxado. E é um boom. Se as pessoas que não são jornalistas, né, não estão no meio da comunicação, elas ficam, digamos, de certa forma, traumatizadas, tocadas, né? ou engatilhadas com tanta informação. Imagine a gente que precisa lidar com isso. Não tem como a gente fugir. Então, assim, você precisa encontrar ferramentas, meios para conseguir lidar com aquelas informações, digamos, entre aspas, saudável, porque é o seu trabalho. Queira você ou não, você vai ter que fazer. Você vai ter que ler, você vai ter que apurar. Então, na madrugada, eu pegava o começo do que estava acontecendo ali pelas 3, 4 da manhã. E ao longo do dia, os outros repórteres, né, de internacional, enfim, da respectiva área, iam repercutindo aquele assunto. Então, assim, foi difícil, porque além disso, além da cobertura da guerra, eu precisava lidar com qualquer assunto que chegasse na madrugada. Então, se acontecesse um acidente, eu precisava apurar aquele acidente na madrugada e fazer a matéria. Em paralelo com a guerra na Ucrânia. Então, foram 6 meses. Eu acho que não foram 6 meses. Você mudava as caixinhas e continuava falando sobre mortes, feridos, e voltava para outra parte. Exatamente. Então, foram assim, não sei se foram 6 meses que eu cobri, foi tudo guerra na Ucrânia, mas boa parte foi... Mas, assim, me formou também, né, esse período também me formou como jornalista. Você meio que cria uma casca, né, você acaba criando uma casca, seja para checagem de informação, seja para lidar com essas informações, porque é muito importante como você lida com essas informações. Porque se você, um momento, se esgota e não consegue mais lidar, você vai pular alguma etapa que é muito importante para a informação chegar até o leitor, seja para checar, seja para conversar com outra pessoa, para entender se aquilo realmente aconteceu. Porque eu subia muito notícia de outros, de portais, né, credenciados do jornal. Então, eu tinha que ver, de certa forma, se aquilo batia, porque era tanta coisa que acontecia, que às vezes você tinha que ter um pouco de atenção. Bom, será que é isso mesmo? Aconteceu? Então, assim... também manter o pé no chão. Porque você não pode, você tem que checar a informação, porque de repente um portal pode ter dado a informação errada e você tá repassando a informação, porque era muita coisa acontecendo. Sei lá, de cidade, às vezes, você tinha que checar, foi naquela cidade mesmo? Então, assim, eu não conhecia, né, assim, eu não era da editoria de internacional, então eu tinha que, talvez, ter até um cuidado maior do que as pessoas da editoria tinham, porque não era algo que eu lidava, né, antes. Então, assim, é realmente um trabalho de formiguinha, e que você precisa estar muito bem da cabeça para conseguir. Mas ajuda muito executar. isso no fluxo de escrever, né? Eu acho que a bagagem para escrever com facilidade. Você senta e escreve uma matéria rapidinho, né? Até que sim, sabe? A economia, eu acho que esses anos, seja cobrindo guerra na Ucrânia, judiciário, que também me deu uma casca ali. Você também andou por uma área no Fausto Macedo. O Fausto, ótimo. Que é sensacional. Também fluxo, né? Exatamente.
Então, assim, isso foi me criando uma casca mesmo. Às vezes você tá verdinho. Imagina, eu saí do trainee, saí da minha cidade natal, vim embora pra São Paulo e simplesmente faz. Então, eu fui aprendendo no dia a dia, literalmente ali no dia a dia, em fazer um bom jornalismo. Claro que eu tinha bons editores ao meu lado, ferramentas no local de trabalho, tudo isso conta. Tudo isso conta, que você tem que ter um bom editor, ele tem que ser o seu leão, né, o seu leão, digamos assim, pra enfrentar aquilo com você. Sim. Mas é um trabalho de formiguinha. Imagina, na madrugada ainda, foi bem cansativo. Mas hoje, em economia, é claro que eu também tenho o mesmo cuidado, o mesmo frio na barriga quando eu vou publicar uma reportagem, que eu tenho a oportunidade de publicar reportagens, né, de fôlego. Eu ia te perguntar um pouco, aproveitar aqui que você está conosco para falar um pouquinho de como que está funcionando hoje a editoria de economia do Estadão, como que as pautas chegam, como que você pode sugerir, né, porque esse é um dos grandes gargalos, as perguntas, né, como conseguir emplacar uma pauta, né, e às vezes é o caminho, né, toda essa estrutura por trás antes, sim, que faz com que você tenha uma boa pauta, né, lá na economia. Então, como é que está a estrutura hoje, como é que funciona, você tem reunião de pauta? Temos, toda semana nós temos reunião de pauta. Que dia que é a reunião de pauta? Terça, mas pode mudar. Então, assim, eu vou dizer aqui terça, mas pode mudar. Então, assim, não é só o Estadão, mas todos os jornais as redações estão mais enxutas. É o mercado do jornalismo, fato, ponto. Então, assim, antes, sei lá, 10 anos, pode ser que os assessores tivessem mais facilidade em conversar com o repórter, sim, ter encontro de relacionamento. Olha, eu já trabalhei ligando para redação, entendeu? Exatamente. Falava, o ramal, né? Tinha um telefone lá, alguém atendia. O ramal atendia. e acabou. Então, realmente, assim, eu acho que hoje o tempo tá mais curto. Então, assim, você precisa encontrar uma brechinha ali para criar um relacionamento com aquele repórter. Eu acho que uma relação duradoura, assessor-repórter, é muito importante. E é melhor até do que você emplacar uma pauta. De cara você emplaca uma pauta com o repórter. Eu prefiro criar um relacionamento com aquele assessor. Porque eu sei que quando eu precisar, porque eu vou precisar, porque as coisas acontecem no jornalismo, nada é previsível. Sim. Nada é previsível. Eu vou ter aquele assessor para me ajudar e que eu sei que ele é criterioso, que ele vai me passar uma fonte que de fato domina aquele assunto. Eu, por exemplo, eu não tenho problema de receber mensagem, pauta no WhatsApp. Eu ia te perguntar aqui, era sobre o WhatsApp e e-mail. Como é que você se organiza? Eu checo e-mail e checo o WhatsApp. Os dois. Eu não tenho problema de receber mensagem no WhatsApp. Às vezes até mais rápido, sabe? Não tenho problema. Mas assim, me manda uma pautinha resumida no WhatsApp. E ali no e-mail, de repente... Já conhece você antes, né? Também, né? Eu já vou olhar o que você me enviou, o conteúdo completo. Se eu curtir, se de cara ali no resumo eu ver que não se encaixa com a minha cobertura, eu vou avisar. Eu vou avisar, mas assim, eu ainda recebo muita mensagem de pautas que nada tem a ver com a minha cobertura e eu entendo, porque ainda tem muito mailing desatualizado, né? Eu entendo. Então, assim, eu falo, olha, não faz mais parte da minha cobertura. E eu tento, enfim, ter essa conversa, mas assim, acho que é isso. Acho que uma relação, por exemplo, a pauta X assessor entrou em contato comigo e aquela pauta não fazia sentido, ou não estava no nosso radar, assim. Poderia até fazer sentido para minha cobertura, mas não tinha um interesse da minha parte ali naquele momento. Não aceitou? Deixa para lá. E conversa com... quais pautas você costuma receber? Sim, o que mais a reclamação que tem, assim, é que às vezes não tem a resposta, mas é justamente porque também você não teve ali. E às vezes não tem dá tempo de responder, né? Eu juro, eu acho que eu recebo mais de 30 mensagens no WhatsApp, fora as do e-mail, que às vezes do e-mail eu não consigo conferir sempre. E do WhatsApp, infelizmente, também não consigo responder todo mundo. Mas, inclusive, assistindo um vídeo de um assessor, acho que foi do Jorge. Ele tem, né? Inclusive, ele é bem ativo no LinkedIn. Ele falou, olha, é muito importante a gente ter alguma resposta. Então, assim, agora não, já tem um tempo que eu tento, assim, responder, mesmo que seja não. Eu falo, olha, não tenho interesse. Não, porque senão a pessoa, na verdade, eu acho que o que cria é que fica tentando, você fica... Tem alguns que me reclamam, falam assim, nossa, me segue no LinkedIn, no Instagram, fica me stalkeando, né? Eu ainda penso assim, olha, na terceira tentativa, o repórter não respondeu, segue o baile. Segue o baile, vai pro próximo, e é né? Isso. Exatamente. Mas eu acho que essa relação duradoura mesmo é muito importante, porque é o assessor que vai ajudar o repórter ali numa reportagem hard news rápida, é o assessor que vai ajudar, ele tem mais fontes e até mais acesso, né, a outras fontes, talvez. E da parte do jornalista, eu acho que é esse entendimento de que o repórter, ele tá com um tempo muito curto, muito apertado, recebe muita mensagem. Então, assim, se você conhecer um pouquinho, pelo menos a cobertura, o que é que ele cobre hoje,
é melhor, porque às vezes você não vai dar, né, um Lê chute errado. o estilo de matéria, né? Que nem eu vi quando eu fui olhar as suas matérias, eu falei, como teve essa história aí da Academia de Luxo, eu vi que você tinha feito outras matérias do segmento de luxo. Eu falei, então ela já tá estudando um pouco essa tendência do luxo, né? Então vai acompanhando o estilo de matéria que te interessa, no mundo né? do negócio. Porque assim, se uma pessoa me enviou mensagem e ela falou, eu vi algumas matérias que você fez sobre esse assunto e eu acho que se encaixa. Obviamente que eu vou responder aquela pessoa com todo cuidado, porque eu sei que aquela pessoa pesquisou, tirou um tempo. Eu falo isso toda vez, a gente lê a matéria e já escreve pro jornalista falando que viu tal matéria, que talvez esse assunto seja interessante. Porque ainda que não consiga encaixar ali naquele momento, você vai ter um certo respeito, você sabe que a pessoa pesquisou. E assim, né, também vai ser chato e desrespeitoso da parte do repórter não responder, enfim, ignorar. Não digo desrespeitoso, né? Mas assim, se a pessoa tirou um tempo ali pra pesquisar o que você tá ou é um leitor seu, né? É um leitor seu, a gente tem um carinho, né? Não, vamos também ter um tempo, porque é o trabalho daquela pessoa. É porque eu acho que é isso, a faísca entre repórter, né? Ali quem tá na redação e assessor, é isso. Parece que de um lado, o repórter não me entende, e o repórter do lado, o assessor não me entende. Então, assim, é uma faísca que parece assim que não. Mas é minoria. Os episódios que eu tive, assim, com o assessor, que realmente não foi muito bem, mas eu tento, ao máximo, explicar. Olha, não dá certo, por X e X motivo. Essa pauta, quando a pessoa pergunta, eu falo, não tenho interesse. A pessoa diz, obrigada. Mas algumas perguntam, por que você não tem interesse? Aí eu explico o porquê. Porque não quero. Porque não é da minha cobertura mesmo, ou porque X assunto não é relevante agora, nesse momento. Então, assim, há uma justificativa, obviamente, quando você diz não. E quando me perguntam, eu respondo. Claro. Não tem um problema, até pra pessoa entender, não vai ter bola mágica. Tem repórter também que acha que a assessora tem bola mágica. Não tem como saber se você tá ocupada, que você tá num evento, né? Então, assim, a gente não tem como saber, às vezes, o que tá acontecendo lá com você, né? E eu digo que essa relação também é uma relação de pessoas. Então, o que acontece? Às vezes, você não tá no bom dia, eu não vou saber. Então, por isso que eu sempre falo para os assessores, não levem pro pessoal, porque às vezes não é com você a situação. Não. Nem você falou dos comentários, né? Tipo, é isso. Não é sobre você, é sobre o outro, né? Sobre o outro. Assim, eu nunca tive episódio de enfim, pra mim, a situação, alguém me perguntou, numa das perguntas desse quadro novo, né, que a gente colocou, que é a pergunta de professor, alguém me perguntou isso, né, e eu fiquei, nossa, realmente, acho que assim, a falta de educação, esse maltratado é a pior situação que você pode enfrentar. Isso não e eu acho que é pra quem tá começando com assessoria de imprensa, é mais desestabilizante, né. Sim, eu acho que pega isso, eu acho que, por isso que eu também tenho, dá pra perceber, do mesmo jeito que, por exemplo, a pessoa não tem confiança, se é comigo, eu já dou uma invertida, entendeu? Isso, exatamente, do mesmo jeito que um assessor consegue identificar um repórter, um foca, né? A gente chama de foca, que tá começando. O repórter também consegue identificar aquele assessor que tá começando, né? Então, assim, eu tenho um cuidado para explicar pra pessoa, olha, não é da minha cobertura, não é mais ou menos assim. Ainda que, às vezes, eu não respondo. Pode ser que tenha algum assessor ali que tem um histórico comigo que não seja legal, que eu não respondi. Sim. Enfim, que não teve retorno. Mas acontece, infelizmente acontece, porque não tem como, humanamente é impossível a gente responder todas as mensagens, por isso que é tão importante você pesquisar um tico, porque o assessor também não tem, né, todo o tempo do mundo, pra você, enfim, já não perder o seu tempo e o do repórter. Claro, claro. E assim, se você fosse dar uma dica assim, eu quero sugerir uma pauta pra Jaiane, o que é o tipo de pauta ou formato que te brilha os olhos ou que te facilita? Vamos dar aqui o serviço pros assessores. Nossa, histórias fora do Porque eu quero que todo mundo comum. Emplaque, entendeu? Não só eu aqui que a gente já fechou uma pauta, né, Jaiane? Sim. Você viu como conversa pessoalmente é totalmente diferente? Coisa. A gente já tirou a dúvida, já falou, não, mas não é isso, já você pensa na pauta. É muito mais fácil. E hoje falta esse tempo mesmo, né? Então, por isso que eu tô falando assim, preciso, coisas que fazem o meu olho brilhar e formato. Como é que seria? Nossa, como assim Você olha aquela pauta e é essa que eu vou fazer. Eu apuro, né? Fico ali de olho nas tendências do mundo do trabalho, o que é que tá acontecendo, o que mudou. É algo novo, sabe? Que fuja ali um pouquinho do senso comum. O que as pessoas estão fazendo e que ali você vê assim, bom, não vejo isso em todo lugar. Exatamente, fora da curva, não tô vendo isso em todo lugar. Vamos pescar aqui para ver se realmente isso é um movimento, uma tendência. Por exemplo, gente, eu não tô falando que o TikTok é minha fonte de informação. Mas a gente tem que olhar, né? Mas é um dos braços, porque eu vejo o TikTok como uma rede social que tem conteúdos orgânicos. Por exemplo, eu fiz uma matéria, até para ajudar aí para quem tá pensando em pautas, né, em sugestão de pautas. Eu fiz uma matéria sobre influenciadores que estavam largando as redes sociais para voltar
ao trabalho formal, né, ao CLT, ao contrato CLT. E foi o primeiro vídeo que eu vi, foi no TikTok. Foi no TikTok de uma influenciadora X, que falou, ai, gente, eu voltei mesmo pro CLT, vocês estão achando que eu tô brincando, é verdade. Eu falei, gente, será que isso tá acontecendo? E aí eu fui pesquisar, pra ver se tinha outros influenciadores, ou se tinha sido um caso isolado. E a partir disso, obviamente, eu fui atrás de assessor pra consultar algumas fontes e entender, bom, do outro lado, você tá vendo isso mesmo? Ou realmente são poucas pessoas, enfim. É a segunda fonte, né, a segunda frente ali de checagem de informação. Não, tá acontecendo mesmo. E foi ali que eu também procurei, com um assessor, uma fonte que seja desse mercado, para contextualizar. Então, assim, às vezes, não é uma pauta que você vai emplacar, mas a sua fonte vai entrar em uma pauta que vai render contigo, saber quem é. Exatamente, você vai entrar numa pauta que vai render, e rendeu muito essa pauta. Então, assim, às vezes não é a pauta, mas é a fonte. E a fonte vai ter ali um protagonismo naquela matéria, uma relevância, porque é essa fonte dando contexto de tudo aquilo que foi abordado a partir das histórias. Então, assim, eu gosto muito de contar matéria a partir de histórias. Então, assim, às vezes eu não vou não vai entrar uma pauta, mas a fonte, quase sempre, eu preciso de fontes. Eu busco essas pessoas até para ter uma diversidade de fontes que pensam diferentes, para eu ter aquela confirmação que, de fato, aquilo está acontecendo. Principalmente pensando nessas pautas que eu fico ali observando que uma pessoa comum tenha gravado um vídeo, né, e postado nas redes sociais. E de pautas realmente que fujam do senso comum. O que tem de novo acontecendo? E isso é até uma dúvida que eu vou te perguntar. Então, peraí que vamos pro quadro. Vamos pro quadro, então. Vamos pro quadro, ótimo. A gente tem um quadro novo aqui no Pode Ser Pauta, que é Pergunte pra Assessora. E a gente vai convidar aqui a Jaiane a fazer essa pergunta. Jaiane, qual é a pergunta que você quer fazer pra mim? Nossa, é que eu tava falando isso aqui, eu pensei, nossa, é isso que eu fico me perguntando. E eu pergunto para alguns assessores, da relação com o cliente. Porque assessor e jornalista, nós temos a mesma formação, então a gente precisa mais ou menos entender o universo ali do outro. Vocês não entendem como é que funciona o assessor-cliente. Isso, o cliente. Porque, por exemplo, nesse caso, um assessor me passou uma pauta e eu falo, olha, fulaninho, não vai dar certo por esse e esse motivo. E aquele assessor continua insistindo. E aí eu fico me perguntando, qual é o problema? É o cliente? Porque minha ideia é realmente eu manter o contato com aquele assessor. E eu fico, é o cliente, porque se o assessor e o repórter, ele tem a faísca, eu fico imaginando o assessor e o cliente. Porque, assim, o cliente, muitas vezes, ele não entende nada de comunicação. E aí eu não sei se essa insistência parte por uma pressão que tá ali por trás, nos bastidores, que é o cliente. Então, assim, como é que o assessor consegue ter uma boa relação e transparente também com aquele cliente, porque você tá ali de um lado tentando emplacar com o repórter, do outro lado você tá tentando ali equilibrar a expectativa do seu cliente. Como é que essa relação ela se mantém saudável, né? Essa foi a pergunta da Jaiane e a minha resposta você confere na sexta-feira, nesse novo quadro Pergunte para uma Assessora de Imprensa, com um episódio extra e que a gente traz aqui para você poder fazer a sua pergunta. Se você tem uma pergunta também para uma assessora de imprensa, manda aqui. Eu vou adorar poder responder para você. Até a semana que vem.